Boa noite, irmãos do caminho. É com grande alegria que a Comunhão Espírita Cristã realiza mais uma palestra pública através dos meios midiáticos. Seja bem-vinda, Luci. Paz e luz a todos que adentrarem neste espaço. Carla, seja bem-vinda. Boa noite, Carla. Tudo em paz? Boa noite. Deixa eu baixar um pouquinho aqui meu celular. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Com você também, né, irmã? Amém, amém. Eu queria que as pessoas que estão dando aos espaços midiáticos agora da live confirmassem o meu áudio e o de Carla também estão ok, se todos estão ouvindo. Hoje nós teremos a palestra da nossa irmã Carla, Juliana Marcelino, com o tema Saúde Mental. E é com grande alegria que nós, da Casa do Caminhos, a recebemos neste momento para transmitir essa mensagem com amor e serenidade, Carla. Sinta o abraço de todos nós que fazemos parte da Casa do Caminho. Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada pelo convite, viu? Nós que agradecemos pela disponibilidade e a oportunidade de ouvi-la, que sempre é bom ouvi-la. A live da Casa do Caminho, para os que estão adentrando e que não participaram ainda, nós temos a prece inicial, logo em seguida, Carla irá fazer as suas exposições, explanações a respeito do tema saúde mental, e no final nós teremos a prece final. Então, sintam-se todos abraçados, vamos agora nos preparar para a prece inicial. Então, a prece inicial, eu peço à nossa irmã Carla que faça por todos nós, Carla, e logo em seguida você inicia suas explanações. Forte abraço, minha irmã. Ok, Kátia. Ok. Mestre Jesus, rogamos as tuas bênçãos para esse trabalho da noite de hoje, que não é nosso, é teu. Nos ajuda, Senhor, a sermos instrumentos da paz, da harmonia e do equilíbrio espiritual. Abençoe a todos nós que nos encontramos encarnados no planeta Terra. Em especial, rogamos por todos aqueles que se encontram hospitalizados e passando por muitos problemas, quer sejam na área da saúde, quer sejam na área financeira e mesmo material. Rogamos tua misericórdia e compaixão para com todos esses que se encontram na jornada evolutiva. Assim seja. Sim, sim. Podemos então, Kátia, começar? E já confirmaram que o áudio está bom, então vamos iniciar. Já confirmaram. Se por um acaso acontecer de cair a live, a gente começa outra se você quiser, tá certo? Porque de vez em quando acontece, né, de haver problema na internet, não é É, assim? os imprevistos, né, da tecnologia. Os imprevistos que não dependem da gente, É, né? sim. Eu quero agradecer o convite, né, da Casa do Caminho para abordar esse tema que é tão importante, saúde mental. É um tema que nós estamos estudando muito nesse período, sobretudo da pandemia. E eu quero dizer a vocês que já tivemos outras lives abordando temas direto e indiretamente relacionados à área da saúde mental, tá certo? Inclusive, Kátia, nós estamos fazendo um curso online e disponibilizando para os interessados na minha página do YouTube, Carla Júlia Marcelino. E nesse curso online, o título do curso é Saúde Mental. E estamos dando esse curso presencialmente lá no nosso centro, Manuel Quintão, que as atividades já estão retomando aos poucos, né? E assim, é muito interessante porque à medida em que a gente vai estudando e vai se aprofundando, é um universo a ser descortinado, né? Na verdade, a gente não sabe nada, a gente está na condição de aprendiz. Então, quando a gente fala de mente, nós estamos nos referindo a cérebro, que é o órgão que registra os nossos pensamentos, as nossas emoções,
estamos nos referindo a pensamentos, estamos nos referindo também a sentimentos que são decorrentes dos pensamentos. Então, é muito interessante o quanto que o pensamento interfere na nossa saúde física e, por que não dizer, mental, tá certo? Então, a nossa saúde mental, ela é decorrente da capacidade que nós temos de nos relacionar uns com os outros, aceitando as diferenças do ponto de vista individual de cada um e tendo a flexibilidade, maleabilidade de lidar com o diferente. Porque cada pessoa é um universo à parte. Não é assim, Kátia? É, sim. Cada pessoa tem a sua história de vida. Sua história de vida é totalmente diferente da minha. Verdade. Então, a nossa história de vida, ela é responsável pelo conjunto de crenças, valores e significados que nós desenvolvemos ao longo da vida. Então, por isso que é muito difícil você julgar alguém, porque quando você julga alguém, você está julgando o outro a partir do seu ponto de vista, do seu prisma, da sua história de vida, que é absolutamente, totalmente diferente da história de vida de uma outra pessoa. Então, entra aí o componente da subjetividade. A subjetividade é o que eu acho, o que eu sinto, o que eu penso. Minha subjetividade eu não posso jamais impor como uma verdade inquestionável a quem quer que seja. Porque é a minha subjetividade, é a minha crença. É o conjunto de crenças e valores que são particulares, inerentes à minha trajetória de vida, que poderão ser totalmente diferentes da sua trajetória de vida. Então, saúde mental é a forma como nós nos harmonizamos diante das diferenças individuais e coletivas. Como é que eu me relaciono com as pessoas? De que forma eu consigo interagir com as pessoas, apesar delas serem tão diferentes de mim mesma? Veja que isso é uma arte, não é fácil. Você se relacionar, né? Eu acho que o calcanhar de Aquiles da humanidade está na questão dos relacionamentos. Porque é nos entrechoques de opiniões divergentes que nós, muitas vezes, criamos conflitos emocionais. Veja, o fato de você pensar diferente de mim jamais deveria ser indício de um conflito interpessoal. Você tem o seu pensamento, eu tenho o meu pensamento. Eu não tenho que entrar em rota de coalizão. Isso é muito interessante. E aí a gente vai falar agora a questão do quanto que o pensamento ele interfere na questão da saúde física, mental e emocional. Veja, o conjunto de nossas crenças interfere diretamente aonde? No pensamento. Os pensamentos tornam-se o quê? Hábitos. Nossos hábitos geram o quê? Palavras. Nossas palavras criam valores. E os valores determinam o nosso destino. Vejam que tem palavras-chave aí no que eu falei, não tem? Crenças, pensamentos, hábitos, palavras, valores e destino. Tudo isso está interligado, tá certo? Então, minhas crenças, que são os meus significados, minha visão de mundo, aquilo que eu acredito que seja verdade, interfere e impacta diretamente nos meus pensamentos e nas minhas atitudes comportamentais. Então, para que nós possamos verdadeiramente nos conhecer, é preciso identificar quais são as nossas crenças. Nem sempre nossas crenças são saudáveis. Vou dar um exemplo a você, Kátia. Quando eu tenho a crença de que sou infeliz e jamais serei feliz, isso é uma crença.
E eu absorvi isso como sendo verdade. Uma verdade inquestionável. Eu não sou feliz, jamais serei feliz. Não estou destinada à felicidade. Isso é uma crença. E essa crença, por incrível que pareça, tem um forte impacto no meu livre-arbítrio e nas minhas escolhas, nas minhas atitudes comportamentais. Ora, quando nós absorvemos essa ideia, esse pensamento de que eu não sou feliz, eu não mereço a felicidade e jamais serei feliz, você não absorve essa crença do nada. Então, nossas crenças, em sua maioria, são o resultado dos pensamentos e comportamentos de outras pessoas que nós interagimos mais diretamente no nosso cotidiano. Então, eu poderei absorver uma crença que não condiz com a minha realidade. Por exemplo, se alguém chegar e disser assim para mim: Carla, você é incompetente. Eu sei que eu não sou incompetente. Mas se eu não tiver uma autoimagem firmada, com clareza da minha competência, o que você disser para mim, eu vou tornar isso como uma verdade imutável, inquestionável. Então, o autoconhecimento, ele é o resultado da minha autoimagem, como eu me vejo, do meu autoconceito, como eu me percebo, como eu me sinto, que é a minha autoestima. Vou repetir, viu? Porque isso é profundo, né? A autoestima é o resultado de como eu me vejo, que é a minha autoimagem, como eu me percebo, que é o meu autoconceito, e como eu me sinto, que é verdadeiramente a autoestima. Então, a nossa autoimagem, ao longo do tempo, pode ter sofrido arranhaduras inúmeras, através de críticas que nós absorvemos na convivência com as pessoas, através da convivência de comentários que tiveram em relação a nós mesmos. Então, eu vou absorvendo um conjunto de imagens, ideias e pensamentos que não são meus, mas que à medida que eu vou ouvindo, eu vou internalizando esse conjunto de crenças. E elas passam a ser minhas. E aí vem uma coisa muito interessante, que a psicologia e a psiquiatria e a PNL também trabalham isso, que são a questão dos traumas. O que é um trauma na vida de uma pessoa? O trauma é uma dor emocional profunda, decorrente de um fato externo que você vivenciou e que, ao interpretar esse fato externo, você não suportou a dor decorrente dessa interpretação. Veja, o mesmo fato pode acontecer a 3 pessoas diferentes. E as 3 pessoas vão observar esse fato sob o seu prisma. Numa pessoa gerou trauma, numa outra gerou apenas uma reflexão e numa outra simplesmente nem tocou. Então, o trauma está diretamente relacionado à suscetibilidade do ser humano, à sensibilidade do ser humano. Então, quando a gente fala de trauma, nós estamos falando de feridas emocionais. A palavra trauma em grego significa ferida. Então, na ferida, existe uma dor decorrente dessa ferida emocional, que é essa arranhadura, que ficou impregnada na mente do indivíduo. Por isso que nós jamais poderíamos julgar nenhum ser humano que tenha vivenciado traumas. Porque trauma diz respeito ao sentir. Como é que você pode julgar o que o outro sente? Como certo ou errado? É sentimento.
E veja que a partir do momento que o trauma se instala, não é fácil desinstalar o trauma. Não é fácil. Isso é um tema muito importante para ser estudado, inclusive nas casas espíritas, porque nem tudo é fruto de processo obsessivo. Nem tudo é decorrente de interferências espirituais. Existe a nossa parcela, e essa parcela está intimamente relacionada à questão de como eu interpreto os fatos e os acontecimentos. Ou seja, as nossas emoções, elas são decorrentes de estímulos. E os estímulos vêm de fora, muitas vezes. Existem estímulos internos, que são as nossas lembranças, e nós sabemos que não é a emoção que gera o pensamento, é o pensamento que gera a emoção. Se é o pensamento que gera a emoção, o que eu estou pensando? Qual a qualidade dos meus pensamentos? E como esses pensamentos se tornam cíclicos, repetitivos na nossa vida? Veja como tudo está interligado. Crenças, pensamentos, sentimentos ou emoções e atitudes, que se traduzem no comportamento do indivíduo. Então, a partir do momento em que nós temos traumas na nossa vida, como é que nós estamos lidando com isso? Existem 4 poderes pessoais no ser humano, que é o pensar, o sentir, o falar e o agir. São 4 poderes que muitas vezes nós não temos consciência desses poderes. Vou repetir: pensar, sentir, falar e agir. Então, o poder de pensar é um poder fenomenal. Só que esse poder pode ser construtivo ou destrutivo. Quando é que o poder é destrutivo? Quando se instalam pensamentos negativos. E eu internalizo esses pensamentos como inerentes à minha personalidade. Nós não somos nossos pensamentos, porém, nossos pensamentos revelam quem somos nós, em estágios emocionais completamente diferentes dentro de si. E aí, quando se fala dos grilhões mentais, Joana de Ângeles fala sobre isso, os grilhões mentais. Nós somos prisioneiros mentais dos nossos próprios pensamentos. Existe uma técnica que ela é muito interessante, ela é recomendada para você aprender a enfrentar seus pensamentos. Observe o pensamento. Observe esse pensamento e verifique se esse pensamento convém ou não convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Palavras de Paulo de Tarso. Ou seja, será que esse pensamento me convém? Qual a contribuição deste pensamento para a minha vida? Quando eu estou com pensamentos repetitivos, negativos, em que esses pensamentos me ajudam, me auxiliam? Se eles não me auxiliam, se eles não colaboram para a qualidade da minha saúde mental, por que eu estou escolhendo esses pensamentos? Porque eu estou me permitindo recapitular os mesmos pensamentos. Então veja que até o próprio pensamento é uma escolha. Nós somos detentores de escolhas. Eu deveria saber escolher o pensamento como eu escolho uma roupa para vestir. Se esse pensamento não me convém, por que eu estou perdendo tempo mentalizando esses pensamentos? Então, a nossa casa mental tem um poder fenomenal. O poder de pensar, de emitir pensamentos. Então, há de se perguntar se esses pensamentos estão me
ajudando ou me destruindo dia após dia. Nós estamos dando esse curso, como eu falei no início, sobre saúde mental. Quem quiser se inscreva na nossa página do YouTube. Saúde mental, já estamos no 4º módulo sobre saúde mental e é impressionante o que significa transtorno mental. O transtorno mental é uma alteração do funcionamento da nossa mente e que isso prejudica o desempenho da nossa relação em família, da nossa convivência na área de trabalho, na área profissional, nas nossas relações interpessoais e interprofissionais. Então, o transtorno mental, vou repetir, é uma alteração do funcionamento da mente. No transtorno mental, eu tenho dificuldade de exercer a autocrítica. Eu tenho dificuldade de aprendizado, porque eu estou com minha mente em transtorno mental. Então, nesse transtorno mental, eu tenho a dificuldade da autocrítica, da tolerância, da convivência, da compreensão, da suportabilidade de lidar com o que é diferente em relação ao outro. Tudo isso são características do transtorno mental. Existem vários transtornos mentais. Existe uma probabilidade, isso quem nos diz é o psiquiatra Augusto Cury, que dentre duas pessoas, uma desenvolverá um tipo de transtorno mental ao longo da vida. Ou seja, não é uma estatística fácil, tá certo? Então, observe que nessa questão dos traumas, nós temos que ter o cuidado com a qualidade da nossa saúde mental. Porque se nós não tivermos cuidado com a nossa saúde mental, nós encontraremos muitas dificuldades ao longo do caminho. Ora, existem hoje 300 milhões de pessoas diagnosticadas com o quadro de depressão. Depressão é um transtorno mental. No Brasil, são 12 milhões. Nosso país tem cerca de 60% de pessoas hoje diagnosticadas com o quadro da insônia. E a insônia é um transtorno mental, por incrível que pareça, que muita gente não sabe. Nós temos mais de 18 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade generalizada. E no ranking mundial estamos em primeiro lugar, no transtorno da ansiedade. Então, esse tema de saúde mental é um tema fundamental para ser estudado. Porque as nossas fixações mentais, esses pensamentos repetitivos, que se tornam clichês mentais, que André Luiz nos fala em suas obras, são pensamentos que nós estamos alimentando através do uso do nosso livre-arbítrio. Eu escolho o que eu penso. E acabo me fixando em pensamentos doentios. O que é um pensamento doentio? É um pensamento que nos desequilibra emocionalmente. É um pensamento que nos transforma em seres humanos doentes, angustiados, aflitos. Seres humanos que estão vivenciando apatia, que estão numa falta de esperança quanto ao porvir, que estão vivenciando angústias que nós não temos nem como dimensionar a intensidade dessas angústias. Então, são pessoas que precisam de ajuda. E aí nós encontraremos as causas desses adoecimentos mentais. Ora, nós poderemos desenvolver, por exemplo, um trauma através de um assalto, que fomos vítima. Acidentes, sequestros, perdas que foram significativas na nossa vida. Porque é muito difícil você perder um ente querido. É muito difícil você perder o emprego. É muito difícil você perder sua casa própria. Então, todo sentimento de perda
está atrelado à questão da depressão. A depressão anda de mãos dadas com o sentimento da perda. Então, estresse, situações que se prolongam de estresse nesse período da pandemia, nós estamos vivenciando isso. Por isso que existe uma grande preocupação quanto à saúde mental das pessoas no mundo pós-pandemia. Como é que nós estaremos nos relacionando uns com os outros no período pós-pandemia, tá certo? O rompimento de relacionamentos abruptamente, perda de entes queridos, relacionamentos que se destroem, decepções, expectativas frustradas, desespero, mudanças inesperadas. Tudo isso pode nos adoecer mentalmente. E é preciso que nós tenhamos compreensão quanto ao adoecimento mental. Porque ninguém adoece mentalmente simplesmente porque quer adoecer mentalmente. O adoecimento mental está intrinsecamente relacionado à vulnerabilidade do ser humano. Como ele interpretou os fatos da sua vida, como nós dissemos no início, tá certo? Quais seriam os indícios desse adoecimento mental? Memórias que são recorrentes, lembranças que você está prisioneira dessas lembranças, e essas lembranças vêm na sua mente dia após dia, e você começa a associar essas lembranças às emoções que elas geram na sua própria vida. E aí desencadeiam-se emoções perturbadoras, angústias, tristezas, mágoas, sensação de perigo, apreensão, sensação de que a qualquer momento algo de muito negativo, ruim, possa acontecer na sua própria vida. Veja que esses são apenas alguns indícios do adoecimento mental, tá certo? Então, os sintomas emocionais, quais seriam? Diante dos traumas, choques, negação. Quantas pessoas negam uma determinada situação desastrosa que aconteceu na própria vida? Mas a emoção, o sentimento está lá guardado dentro de você. Não adianta você negar. Está registrado. Existe uma coisa que se chama memória. O nosso cérebro, ele armazena as memórias de todos os fatos e acontecimentos da nossa vida. Então, essas memórias não são deletadas. Uma memória se sobrepõe a outra memória. E o conjunto de memórias define a qualidade da nossa vida. Que tipo de lembranças nós temos? Qual a história que eu conto da minha história de vida? Como eu conto essa história de vida? Eu conto essa história de vida com alegria, com entusiasmo, com coragem, com gratidão, com orgulho da pessoa que eu me tornei, ou eu conto a história da minha vida com sentimento de perda, sentimento de angústia, sentimento de fracasso, sentimento de inutilidade, sentimento de que eu não consegui, que eu não fui competente o suficiente para concretizar meus objetivos de vida. Qual a história que eu conto da história da minha vida? Isso é uma pergunta interessante. Gostou, Kátia, dessa pergunta? Gostei. É uma pergunta muito interessante, é bastante profunda, né? Não é fácil, viu? Por isso que se recomenda que você escreva a história da sua vida no papel. E quando você escrever a história da sua vida no papel, a priori nem é positiva nem é negativa. Não se condene, não se critique por nada. Você simplesmente vai colocar no papel a história da sua vida. E quando você colocar no papel a história da sua vida, tudo vai obter uma maior clareza. Porque muitas vezes nós não temos clareza das nossas emoções. Nós somos muito mais reativos do que imaginamos ser. Estamos em mecanismos de defesa. Por quê? Porque durante a vida nós passamos por decepções. Nós nos decepcionamos, nos frustramos,
Traumas foram gerados na nossa vida e muitas vezes nós não sabemos lidar com esses traumas, tá certo? Quais seriam os sintomas físicos de um trauma? Tremores, batimento cardíaco, sudorese, e aí se instala o transtorno da ansiedade generalizada. E o que é o transtorno da ansiedade generalizada? TAG. É a preocupação excessiva quanto ao futuro. O que é depressão? Preocupação em relação ao passado. Fixação mental em relação ao passado. Então, excesso do passado, depressão. Excesso do futuro, ansiedade. Excesso do presente, estresse. Tudo é transtorno mental que nós estamos falando. Então, nós temos que retirar esses excessos. Confusão mental, dificuldade de concentração, insônia, pesadelo, fadiga, paranoia. Paranoia é uma das consequências de um pensamento doentio. Esses são os sintomas físicos. Vamos falar agora os sintomas emocionais. Choque, negação, descrença, culpa, sensação de que aconteceu algo muito ruim na sua vida e que você se culpa por esse acontecimento. Situação de abuso sexual ou físico, violência física que você tenha sido vítima. E que você, ao se lembrar disso, você não suporta nem entrar em contato com a lembrança, porque está lá a ferida emocional registrada na sua mente. E essa ferida emocional precisa de tratamento. Ora, aliada à terapia espírita que nós obtemos na casa espírita, que são desobsessões, água fluidificada, passe, reuniões públicas, nós deveríamos também associar o tratamento da casa espírita um tratamento com um profissional clínico da área, como, por exemplo, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, um especialista em PNL. Todos esses profissionais da área de saúde são especializados no tratamento da saúde mental. Então, é muito importante que nós nos submetamos a esse tratamento mental. Sabe por quê, Kátia? Se a gente não se curar aqui, a gente vai ter que se curar lá no mundo espiritual. E muitas vezes carregaremos o trauma a vida inteira. Tá escutando, Kátia? Sim, Você está escutando? estou até E de vez em quando a imagem congela aqui para mim, tá certo? Tá ok. Tá dando para todos Tá ouvir. ok? Tá. Tá ok, né? Ótimo. Então vamos continuar. Então veja, normalmente nossas crenças, elas são formadas sobretudo na infância, até os 7 anos de idade. Então, o fato de nós estarmos aqui agora, adultos, significa que nós tivemos amor e alimento. Sem amor, sem alimento, criança nenhuma sobrevive. Agora, o amor que nós recebemos não necessariamente foi o amor incondicional. Foi o amor que os pais puderam nos dar. Com a carga de traumas, de crenças, valores, visão de mundo que eles tinham. E que não compete a nós agora avaliarmos como sendo errados ou positivos ou certos. Cada pai, cada mãe tenta transmitir para os filhos o conjunto de crenças, de valores e visão de mundo que eles têm. Então, imagine você que nós recebemos a carga emocional dos nossos pais quando nós éramos crianças. E quanto dessa carga emocional não ficou impregnado na nossa vida? Vou exemplificar para tornar mais claro isso que nós estamos dizendo. Nós não nascemos com traumas, porque o nosso Papai do Céu nos destinou o esquecimento do passado, uma folha em branco, para que na atual reencarnação pudéssemos melhor absorver a oportunidade da própria reencarnação. Porém,
Alguns desses traumas podem se instalar na fase infantil. Quando? Quando a criança sofre abusos sexuais, abusos psicológicos, abusos físicos, e ela internaliza esses abusos. Quando ela é alvo de humilhação, rejeição, quando ela não é devidamente estimulada nos valores, nas qualidades e virtudes que ela possui, e ela vai absorvendo esse conjunto de comportamentos indevidos. Por exemplo, bullying é um processo altamente danoso e prejudicial para a criança e para o adolescente. Na fase adulta, essa criança poderá desenvolver possíveis transtornos mentais em decorrência do bullying que sofreu, a depender da vulnerabilidade que ela tenha. Nós temos conversado com pessoas que passaram por problemas sérios de abusos sexuais na fase infantil. E o quanto que é difícil para elas se libertarem desse trauma durante toda a vida. Se nós não cuidarmos, se nós não nos tratarmos, carregaremos a vida inteira esses traumas. E não se espera que nós sejamos prisioneiros do trauma, prisioneiros do sofrimento mental, tá certo? Então vamos aqui agora falar algumas dicas que nós poderíamos dar que são extremamente oportunas para o combate ao adoecimento mental. Veja, eu só posso falar de saúde mental me libertando do próprio adoecimento. Em regra geral, todos nós adultos já sofremos algum tipo de trauma na vida. Quem não tem um trauma? Eu posso ter um trauma, inclusive, de uma lembrança que eu tirava nota baixa na escola. E isso gerou um trauma dentro de mim, tá certo? Então, a dor, você só se liberta da dor enfrentando a própria dor. Não tem jeito. Não adianta negar que você sente a dor. Não adianta você negar que existe essa dor emocional. Não adianta você negar que existe ferida emocional dentro de você. Enfrente a dor. Extravase essa dor. Bote ela para fora. Porque botando a dor para fora, você enfrenta melhor a própria dor. Tá certo? A primeira recomendação. A segunda recomendação seria nós procurarmos a ajuda de um profissional especializado da área. Porque esse profissional poderá nos auxiliar de uma forma muito mais eficaz. A terceira recomendação seria o tratamento espiritual. Porque o tratamento espiritual na casa espírita irá recompor o nosso perispírito, que está lesado fluidicamente e emocionalmente, a depender das nossas emoções e pensamentos emitidos diariamente. Então, esse tratamento na casa espírita iria ser composto de água fluidificada, do passe, desobsessões, reuniões públicas, leitura das obras espíritas, o Evangelho no Lar, que você faria uma vez na semana. Então, gradativamente, você vai recompondo o seu perispírito lesado. Porque nossas emoções são capazes de lesar o nosso perispírito. Deepak Chopra nos diz que nós somos os únicos seres na Terra capazes de alterar a nossa biologia a partir dos pensamentos e sentimentos que nós temos. Veja que isso é muito profundo, tá certo? Ou seja, nossos pensamentos e sentimentos são tão poderosos que eles alteram a nossa biologia. E aí tem um pensamento de Deepak Chopra muito interessante que eu vou dizer aqui para vocês. Quer saber como está o seu corpo hoje? Observe os seus pensamentos de ontem. Quer saber como estará o seu corpo amanhã? Observe os seus pensamentos hoje. Ou seja, nossos pensamentos interferem muito mais do que nós possamos admitir ou imaginar.
na qualidade da nossa vida. Então, uma outra dica para você enfrentar esse adoecimento mental é pedir ajuda. Pedir ajuda. Ora, se chegar ao ponto de você não conseguir, por si próprio, enfrentar e se libertar do adoecimento mental e das causas que geraram esses traumas e dores emocionais profundas e o próprio transtorno mental, você precisa recorrer a um profissional especializado da área, tá certo? Pedir ajuda é fundamental. E pedir ajuda de pessoas que estejam balizadas, que tenham conhecimento da área e que possam lhe ajudar. Não existe nada mais prejudicial do que, por exemplo, uma pessoa depressiva conversar com alguém que começa a criticá-la e julgá-la porque ela é depressiva. A depressão tem causa medicinal e no cérebro. Ora, o nosso cérebro é composto por células que são chamadas de neurônios. Os neurônios se comunicam entre si através dos neurotransmissores. Então, no quadro de transtorno mental, há deficiência no funcionamento desses neurotransmissores. Então, as causas dos transtornos mentais não são apenas uma. Existem N causas do transtorno mental. E esse transtorno mental tem uma causa psicológica, tem uma causa física, biológica e tem uma causa social. Várias causas podem desencadear um transtorno mental no ser humano. Quantas pessoas hoje não estão sofrendo de transtornos mentais durante o período da pandemia, em decorrência do distanciamento social, em decorrência da privação da própria liberdade, tá certo? Então, uma outra coisa que se recomenda também é que nós cuidemos da nossa alimentação. Porque uma alimentação pobre, deficiente, ela dificulta a nutrição do próprio corpo. Quantas doenças não são instaladas em decorrência da pobreza da própria alimentação? E aí se recomenda uma suplementação alimentar vitamínica, onde através da suplementação você consegue nutrir o corpo daquilo que normalmente você não nutre através de uma alimentação diária. Uma outra coisa que se recomenda também, pratique atividade física. Porque ao praticar uma atividade física, você está estimulando não só a adrenalina, mas outros tipos de neurotransmissores que irão ajudar no combate à tristeza, melancolia, desânimo, apatia, o estresse, o acúmulo de pensamentos doentios, de preocupações excessivas, enfim, de várias situações que poderão nos adoecer mentalmente. A atividade física ela é fundamental. Veja, o sedentarismo vai na contramão da saúde mental e física. Qualquer atividade física praticada com uma rotina sistemática vai ajudar muito a todos nós. Ou seja, o corpo ele foi feito para entrar em movimento. Jamais você deverá ficar no sedentarismo, porque o sedentarismo vai lhe adoecer fisicamente, tá certo? Priorize o sono. Ora, o sono é algo fundamental na nossa vida. E aqui eu vou entrar com algumas dicas em relação ao sono. Ou seja, você deverá se preparar para dormir. O seu quarto deverá ser o sinônimo de um ambiente de aconchego, um ambiente onde você consiga relaxar, onde você consiga se sentir bem,
onde você sinta que você vai dormir em profundidade. Quanto que muitas vezes nós não conseguimos dormir bem. Então, a insônia, ela se instala quando mais de 3 vezes durante a semana, pelo menos durante um mês consecutivo, você não consegue dormir bem. E isso é um dos sintomas nesse período da pandemia. Muita gente está trocando a noite pelo dia. Ora, não se recomenda que no seu quarto tenha luzes, que você leve para o seu quarto tablet, que você leve para o seu quarto celular, porque a luz e a radiação desses aparelhos eletrônicos interfere diretamente no funcionamento do cérebro. E o cérebro não vai entender que é o momento de dormir. E ele não vai preparar o seu organismo para você adormecer. E nós sabemos que o cérebro, durante o sono, ele faz uma verdadeira profilaxia no organismo. É como se ele fizesse uma faxina nesse organismo. Se você não dorme bem, você não vai dar a oportunidade ao seu cérebro de fazer as atividades que ele precisa fazer e realizar. Estão entendendo? Está entendendo, Kátia? Está escutando? Estou sim. Porque sua imagem de vez em quando está ficando aqui paralisada, tá certo? E eu É não só sei se você está me acompanhando, tá? Então vocês sinalizem aí se estão conseguindo me escutar, ok? Então, a higiene do sono, por incrível que pareça, nos dá inúmeras dicas para nós dormirmos bem. Ora, uma das dicas é não faça atividade física à noite. Se prepare para adormecer. Não se alimente de alimentos pesados que vão dificultar o seu processo digestivo. Evite se alimentar com alimentos gordurosos à noite, para não sobrecarregar o seu organismo físico. Que seu quarto seja um local para adormecer. E que você não vá para o quarto sem estar com sono. E que você não deve fazer uso de substância alcoólica para poder dormir. Nem qualquer outro tipo de substância psicoativa. Porque isso altera o funcionamento do próprio cérebro. Outra coisa que se diz quando a insônia se instala é você consegue dormir, mas durante a noite você se acorda inúmeras vezes. E quando você se acorda, não volta a dormir com a mesma facilidade que você conseguiu dormir. Ou, se você dorme, quando se acorda de noite, durante o dia, você está exaurido. Não tem a sensação de que você dormiu, você está cansado, porque você não dormiu bem. Ou então você acorda antes do tempo. Todos esses sintomas são indícios do transtorno da insônia na sua vida. Então veja como a questão do sono requer de nós um preparo melhor e um conhecimento melhor. Tem pessoas que são viciadas em remédios para dormir, porque não conseguem dormir. E aí entra a questão da importância de você reprogramar mentalmente a sua mente. Ou seja, você ter o poder do pensamento. Eu vou me reprogramar agora para adormecer, para ter a tranquilidade necessária. E nessa tranquilidade eu vou ter as condições para me desprender do corpo físico. A doutrina espírita nos esclarece que durante o sono, nossas almas se desprendem gradativamente do corpo e muitos de nós somos levados para as regiões espirituais, onde iremos aprender, onde iremos fazer parte de tratamentos espirituais e, na condição de médiuns, ajudar outras criaturas que estejam precisando, tanto encarnados quanto desencarnados.
Só é possível fazer esse trabalho se nós conseguirmos adormecer bem. Se nós não conseguirmos adormecer bem, o que que irá acontecer? Nós iremos ter um sono interrompido várias vezes durante a noite. E aí sentiremos as sequelas da ausência do sono na nossa própria vida. Veja que esse tema é muito interessante, né, Kátia? Tá me Demais. escutando, Kátia? Tô sim, tá tudo ok. Certo, porque sua imagem aqui está parada para mim, tá? Eu acredito que é a Então internet. veja que essa questão do sono, não é? O nosso quarto, ele deve ser o mais agradável possível. Por quê? Porque esse quarto deverá ser o nosso templo, onde determinadas entidades malfazejas ali não entrem, não penetrem. E que nós não sejamos instrumentos de obsessão dentro do próprio quarto. Para isso é necessária a oração. Para isso é necessária a meditação. Para isso é necessário orar e vigiar. A nossa oração, a nossa vigilância nos impede de deixar o nosso pensamento igual um trem descarrilhado. É nossa inteira responsabilidade dar a direção aos nossos pensamentos, de acordo com todos os princípios da moralidade que nós abraçamos. Ou seja, nós somos responsáveis pela qualidade dos nossos pensamentos. Se nós somos responsáveis pela qualidade dos nossos pensamentos, nós teremos que dar a direção ao nosso pensamento. Já aprendemos que nós temos muito poder mental, já aprendemos que nós precisamos fazer uso desse poder mental, já aprendemos que nós temos que ter responsabilidade no que nós falamos, no que nós sentimos e no como nós agimos. Pensar, sentir, falar e agir são os 4 poderes pessoais do ser humano. E agora nós temos a nossa responsabilidade de colocar em prática esse aprendizado. Chega de vitimismo, não somos vítimas do destino, não somos coitadinhos, não somos vítimas da vontade divina, nós construímos o nosso karma. Nós fazemos uso do nosso livre-arbítrio. Então, se eu sofri traumas no passado, como eu me liberto desse trauma? Me libertando da interpretação do fato doloroso que aconteceu na minha vida. Se eu ressignifico essa interpretação, eu agora vou observar os fatos dolorosos como oportunidades de aprendizado e amadurecimento espiritual. Quando eu interpreto esses fatos que ocorreram na minha vida, que geraram traumas, dores emocionais, como oportunidades de aprendizado e amadurecimento espiritual, eu estou ressignificando a minha visão sobre eles, sobre esses fatos e acontecimentos que estão lá no passado. Eu não tenho que ser vítima do meu passado. Eu tenho que viver o meu presente atual. Quando minha mente está prisioneira do passado, eu não consigo me libertar desse passado. Então, o nosso poder mental é para o processo de autolibertação. É o processo de cura espiritual. Eu quero me curar. Eu quero me curar das dores emocionais. Eu quero me curar dos traumas que eu vivenciei. Eu quero me curar dos sofrimentos que eu carrego dentro de mim. Eu não tenho que ser essa pessoa pesada espiritualmente, essa pessoa negativa. Eu me tornei numa pessoa negativa, mas essa não deveria ser a minha essência espiritual. Então, nós estamos nos construindo todos os dias. E se nós estamos nos construindo todos os dias, quem eu desejo ser? E aí vem uma pergunta fundamental: quem eu desejo ser? Eu desejo ser uma pessoa diferente do que eu fui até então? Desejo.
Então, eu preciso desenvolver minha autoestima. Preciso aprender a me admirar. Eu me admiro, eu me aceito como sou. E a autoestima, ela está intrinsecamente relacionada à questão do ter, do ser e do fazer. Eu tenho competência, eu tenho merecimento de obter coisas e progresso na minha vida. Quantos de nós achamos que não temos esse merecimento? Eu tenho competência de realizar coisas que até então nunca realizei na minha vida. Tenho essa competência, se assim eu quiser. Eu mereço ser feliz. Eu me sinto pertencente à minha família. Eu me sinto pertencente ao meu grupo de trabalho, que eu faço parte. Então, a autoimagem ela está ligada ao sentimento de merecimento e de pertencimento. Eu mereço, eu pertenço, eu sou capaz. Veja, quantos de nós muitas vezes eu não sou capaz de falar em público? Eu não sou capaz de obter essa vaga. Eu não sou competente o suficiente para obter essa oportunidade na vida. Então, nós agora vamos fazer o contrário. Eu mereço, eu sou capaz, eu sou luz. As palavras do Cristo são muito poderosas. Brilhe sua luz. Vou repetir. Brilhe sua luz. Você tem poder dentro de você. Saiba usar esse poder para dar um novo significado à sua vida. Viva o aqui e agora. Alimente em si bons pensamentos, bons sentimentos. Não se permita ser vítima do destino. Quem constrói sua história é você próprio. Todos os dias. Todos os dias nós temos uma página em branco. E essa página em branco, nós somos os autores e protagonistas dessa história, desse filme que nós estamos editando. Querer é poder. Eu posso. Eu me admiro. Sou uma pessoa generosa. Sou uma pessoa amiga. Uma pessoa leal. Eu agradeço, tenho um sentimento de gratidão diante da vida. Agradeço por ser espírita. Agradeço por integrar a comunidade espírita. Agradeço por amar o Cristo de Deus. E aí vem as bem-aventuranças do Cristo. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os que são injuriados, perseguidos em meu nome. Ou seja, bem-aventurados pacificadores. As bem-aventuranças são um roteiro seguro na nossa vida. E nós temos que estudar essas bem-aventuranças. Quanto tempo temos, Kátia? 1 minuto e 44 segundos. Como? 1 minuto e 44 segundos. Dá para me ouvir? Eita, 1 minuto. Então, o que eu quero dizer a vocês, meus amigos e minhas amigas, vamos despertar enquanto é tempo, ainda dá tempo. Isso não quer dizer que nossa vida seja isenta de dificuldades, de obstáculos, de vicissitudes, não. O problema não é a existência desses obstáculos, é como nós enfrentamos e superamos os obstáculos da nossa vida. Então, é possível dar um novo ressignificado. É possível nos transformarmos todos os dias. Agora, para isso, Emmanuel já dizia para Chico Xavier: disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina é a palavra-chave. Não temos que nos permitir pequenas concessões, porque as pequenas concessões nos tornam prisioneiros dessas concessões. No nível da negatividade, nós merecemos viver no equilíbrio e na paz, sermos instrumentos da paz. E é possível vivenciarmos esse bem-estar dentro de nós. Querida Kátia, muito obrigada pelo convite que você nos formulou, tá certo? Vocês da Casa do Caminho. Eu espero que, mesmo de forma sucinta, porque a gente não tem como esgotar um tema desse, que eu tenha
pincelado alguns aspectos que são fundamentais, tá certo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine,